Entre as muitas referências que a Ordem dos Advogados do Brasil já teve ao longo de sua história, algumas são emblemáticas. Baluarte da Constituição, voz da sociedade civil. Hoje, em meio a tecnologias disruptivas, desinformação e um ambiente político cada vez mais acelerado, soma-se um outro fator: a queda de confiança de parte da população sobre o judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta nesse contexto todo que fica é: o que a OAB quer nesse tempo? Em Goiás, quem comanda a entidade é o advogado trabalhista Rafael Lara. Assumiu a presidência em 2022, foi reeleito em 2024 e desde então ampliou o alcance do órgão, fortaleceu prerrogativas, apostou em inovação, lançou o sistema de inteligência artificial própria e passou a ocupar espaço no debate público. Mas liderar a OAB também exige leitura de tempo. Como a Ordem vai se posicionar em 2026 diante das eleições mais desafiadoras da era digital? Como manter o equilíbrio do diálogo institucional e da independência? E que tipo de advocacia ela projeta para o futuro? Eu sou Domingos Kettelbe e agora eu converso com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Rafael Lara. Seja muito bem-vindo ao Domingos Conversa. Obrigado, Domingos. É uma honra estar aqui, uma honra falar com você, com toda a sua audiência e para a gente poder falar sobre ordem, sobre advocacia, sobre esse momento que o Brasil vive. E vamos lá. Tentar sintetizar toda essa introdução aqui em 30 minutos. Vai ser desafiador, mas espero que a gente possa conseguir. Vou partir das eleições. Eu comentei que é uma das eleições mais desafiadoras da era digital. Porque a gente está lidando com uma série de novas tecnologias que às vezes a gente nem consegue mensurar o impacto delas. Como é que a Ordem dos Advogados, que sempre está presente nos pleitos eleitorais, se prepara para esse momento? A OAB ela sempre acompanhou o processo eleitoral do ponto de vista de segurança, de legalidade do processo eleitoral muito de perto. A gente teve, ao longo das eleições dos últimos anos, desde a presidência do nosso presidente Lúcio, inclusive depois na nossa gestão, desafios diferentes. Tínhamos, lá atrás, ainda na presidência do Lúcio, uma comissão especial que acompanhava as eleições, além da Comissão de Direito Político Eleitoral da Ordem, que era uma comissão de combate à corrupção eleitoral. Esse era o grande tema, o grande desafio, o grande debate. Isso caminha. Aí a gente transforma essa comissão de combate à corrupção eleitoral para outros assuntos que nós passamos pela segurança das urnas, um debate em que no último processo eleitoral muita gente questionava a segurança de uma urna eletrônica. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou de muito perto todo o processo de verificação, todas as etapas de certificação de segurança das urnas. Foi um momento importante para a advocacia e para a sociedade, para que a gente pudesse mostrar que nós, como Ordem dos Advogados do Brasil, como alguém que representa efetivamente a sociedade civil dentro de todos os representantes públicos ali presentes, pudéssemos acompanhar. E tivemos também já a Comissão de Combate à Desinformação Eleitoral, que o grande debate era a história de fake news. Fake news que, naquele momento em que a gente, na última eleição, estava falando tanto de fake news, ela amadurece agora para esse momento. Nos parece que o grande desafio que nós teremos é justamente o aprofundamento, a especialização, o aumento de qualidade da fake news eleitoral. O próprio termo fake news ele vem perdendo um pouco de credibilidade, ele vem perdendo um pouco de força, mas a ideia de que as desinformações inverídicas, especialmente agora criadas por IA, elas continuam. Então, nos parece que esse é o grande desafio da Ordem para a participação desse processo eleitoral. Interessante quanto muda, né? Hoje, de fato, a gente mal fala em fake news, a gente realmente muda o nome, né, para desinformação, notícias falsas mesmo, né? Essa questão mais de dar nome de fato ao que é.
É porque existe, além da questão legal, da questão jurídica, do combate a algo que é negativo, existe uma questão de credibilidade social também, credibilidade pública. Quando a gente falava em fake news, o que aconteceu? Qualquer pessoa que estava investido ou que pretendia investir-se em um cargo público e que fosse acusada de qualquer coisa, existindo ou não existindo lastro naquela acusação, ele assumiu um discurso automático de resposta de isso é fake news. E aí o fake news virou um grande mote de resposta a qualquer tipo de acusação. E aí isso vai perdendo credibilidade na sociedade. Criou-se as empresas e as associações de checagem desses fatos, e aí começou-se a debater o quanto esses serviços de checagem tinham ou não tinham viés ideológico para a sua checagem, e isso vem trazendo uma perda de importância e credibilidade no termo fake news. Mas independente desse termo, como eu disse, o que é importante? A credibilidade do que a gente está assistindo. Isso é o importante. É por isso que a OAB ela defende o fim do inquérito das fake news? Não só por isso. A gente defende o fim do inquérito das fake news, em primeiro lugar, porque ele é um inquérito perpétuo e altamente inadequada o seu prazo de duração durante tantos anos. Nenhum tipo de inquérito pode durar tanto tempo. Nenhum tipo de inquérito pode sobreviver, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, a 7 anos, como é o inquérito das fake news. O Conselho Federal da OAB e o Colégio de Presidentes está muito atento, já oficiou o Supremo Tribunal Federal a esse respeito e, de fato, é intolerável esse processo de duração tão longeva de um inquérito dessa natureza ou de qualquer natureza. O senhor falou na sua resposta inicial que em 2022, e foi de fato um dos temas daquela eleição, sobre a segurança das urnas eletrônicas. Isso, inclusive, abriu processos que pessoas respondem até hoje. Esse é um tema que foi superado? A segurança das urnas? Eu não tenho ouvido e nem visto esse tema com a força e a veemência que ele teve no enfrentamento das eleições passadas. É claro que, em todo processo eleitoral em que você tem um resultado apertado, discute-se e debate-se, principalmente por quem perdeu o processo eleitoral, a credibilidade do sistema. Isso existe desde as eleições de lona, de urna de lona em centro acadêmico até eleição eletrônica em qualquer lugar. Então, o debate de colocar em xeque a credibilidade do sistema eleitoral, ele vai estar sempre presente. Mas eu não tenho acompanhado, com a força que ele veio nas últimas eleições, esse debate sobre a segurança das urnas eletrônicas. Você acha que, por exemplo, o debate sobre voto impresso, ele ficou no passado ou cabe discussões nesse sentido novamente? Desde sempre a ordem entende que a urna eletrônica tem segurança. Então a ordem, do ponto de vista institucional, a gente sempre diz que não há necessidade de esse debate surgir. Agora, a avaliação que deve eventualmente ser feita por aqueles que vão questionar é uma avaliação muito mais política do que jurídica e de segurança. Se eles entenderem, aí no campo político a gente não entra. Mas do ponto de vista de segurança da informação e segurança das urnas, o que a gente vê da última eleição para cá é o aumento ainda maior de segurança das urnas eletrônicas. Esse questionamento todo descambou num dos episódios mais sensíveis da política brasileira, que foi o 8 de janeiro. Que muito do que aconteceu em Brasília foi a partir de questionamento do resultado eleitoral. Aquele 8 de janeiro reverbera-se e discute-se até hoje. O senhor acredita que houve ali uma tentativa de golpe naquele dia? Acho que o 8 de janeiro é um episódio histórico da nação brasileira, é um episódio histórico do país, em que você vai ter diferentes narrativas e interpretações do que aconteceu no 8 de janeiro, a partir de onde cada um está sentado para fazer essa avaliação. Nós temos, até na maneira de narrar o 8 de janeiro, nós temos com muita
tranquilidade e facilidade quem já fala do 8 de janeiro como os golpistas, outros que já citam o 8 de janeiro como os manifestantes, dentro das suas narrativas, e a partir disso, o que ele significou. Nós precisaremos, de fato, de um pouco mais de tempo de livros de história para poder compreender verdadeiramente o que significou o 8 de janeiro. Mas uma coisa é certa, é inadmissível um ataque às instituições do ponto de vista de depredação, do ponto de vista de violência, como se viu no 8 de janeiro. Independentemente da visão política, independentemente da visão que se tem sobre o que o 8 de janeiro, por que ele foi causado, quem que estava efetivamente ali e o que significa o 8 de janeiro, qualquer tipo de violência e achaque institucional e achaque à democracia precisa ser repelido. O senhor tem uma avaliação sobre essas propostas de anistia e de revisão de penas que há em torno desses manifestantes ou desses golpistas, a depender da narrativa que quem está nos assistindo defende? O senhor tem alguma posição nesse sentido, de revisão, de anistia, enfim? Anistia é uma decisão política. E a ordem, nesse sentido, deixa isso à avaliação política, que os políticos avaliem, cada um em suas plataformas de campanha e cada um depois nos seus respectivos mandatos, o que é que pode eventualmente ser feito ou não. Então, uma vez que é uma decisão política, a ordem acompanha apenas sob a ótica de eventual legalidade ou não, mas é direito daqueles que detêm o poder político executivo nacional exercerem ou não exercerem a anistia. Vamos pular de 2023 para agora. A gente está vivendo um movimento de... Se o Supremo Tribunal já tinha uma parcela da sociedade que tinha ali um descrédito em torno do judiciário, agora com o escândalo do Banco Master, parece que essa confiança tem que se deteriorado cada vez mais. Como é que o senhor vê, como é que fica a credibilidade desse poder judiciário diante desses episódios recentes? Nós temos uma situação muito delicada, sensível e, confesso que lamentável do que a gente está vivendo com o Poder Judiciário. Há alguns dias atrás, menos de 30 dias, nós, presidentes de ordem do Brasil inteiro, o Colégio de Presidentes, como a gente chama, juntamente com o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, reunidos no CNJ com o ministro Fachin, para tratar com o presidente da corte a respeito das nossas preocupações e, eminentemente, tratamos de 3 pautas principais. Em primeiro lugar, a questão do fim dos inquéritos perpétuos. Nós não tratamos apenas, como você disse há pouco, do inquérito das fake news, mas de todos os inquéritos perpétuos e o pedido que não sejam mais instaurados inquéritos nesse sentido. Tratamos de um tema muito sensível para toda a advocacia brasileira, um tema de prerrogativas, até de pouco interesse direto na sociedade, mas de muito interesse direto na advocacia, que são as sustentações orais nos tribunais regionais. E tratamos sobre a necessidade de não se impedir a investigação e verificação das notícias que chegam das acusações de agentes públicos envolvidos com qualquer desvio de procedimento e qualquer desvio de legalidade no exercício de suas funções, sejam lá quem for. Porque isso sim é o que traz uma sensação de descrédito, a não verificação. Agora, noutra senda, a Ordem dos Advogados do Brasil ela é eterna defensora do devido processo legal e do contraditório, a quem quer que seja. O devido processo legal e o contraditório são princípios constitucionais que a gente não abre mão. A gente nunca abriu e a gente nunca abrirá mão da defesa constitucional dentro da sociedade, porque isso é defender a cidadania. E existe sempre a ansiedade, e esse é um tema que bate à porta da ordem a todo momento, uma ansiedade social. Porque a todo momento o que a gente chama de tribunal das redes sociais, ele é muito veloz em condenar as pessoas. E olha que a gente pode até sair do tema político, que desperta paixões, e a gente entra em temas do dia a dia da sociedade, em pessoas que são ali acusadas ou que têm uma suposta participação em algo que pode eventualmente configurar um crime, e ali as pessoas começam a tomar partido.
É condenado? Não é condenado? O cancelamento social, e a ordem traz uma crítica muito forte a respeito disso. Nós precisamos ter muita cautela. Por isso até que muitas vezes há uma ansiedade de uma manifestação da ordem, tão logo acontece alguma coisa e as pessoas falam, poxa, a ordem não vai se manifestar, e a ordem ela tem em sua missão que ser muito cuidadosa com o esclarecimento das notícias que acontecem. Por exemplo, nós vimos há algum tempo atrás ser noticiado que uma advogada, esposa de um ministro, teria sido agraciada com um contrato em que aquele contrato aparentemente, segundo algumas pessoas diziam, poderia configurar algum desvio na atuação daquela advogada, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E a primeira reação de todo mundo ela teria recebido muitos milhões de reais, e eu falo muitos milhões porque ela não recebeu todo o valor que foi acusada, para não fazer nada, assim, supondo que seria uma contratação daquele ministro. E ressalte, eu estou colocando sempre em suposição, eu estou colocando sempre em uma avaliação do que está sendo dito nas redes sociais e na imprensa dentro dos grupos. E no primeiro momento que disseram, ela fez isso tudo em razão de um procedimento penal de menor potencial ofensivo. É um absurdo. Algum tempo depois, aquela advogada já apresenta uma série de pareceres, dezenas de pareceres que foram feitas, várias horas de reunião que foram colocadas, e absolutamente sem entrar no mérito do valor dos honorários, absolutamente sem entrar no mérito de tudo, olha o risco de você assodadamente manifestar sobre algo em que ainda não tem um contraditório. Isso precisa ser apurado. Não tem a menor dúvida que isso precisa ser apurado. Isso não pode ser liminarmente, do ponto de vista de redes sociais, julgado. E aí vem a posição da ordem e as críticas que recebe a ordem. Mas eu digo sempre, a ordem ela tem que fazer o que tem que ser feito. Nos autos, nas manifestações, no pedido de esclarecimento, no pedido de acesso aos autos, na defesa das prerrogativas, por ofício, por petição, e não atender uma ansiedade social de ir para a rede social, fazer posts. Nós precisamos de uma ordem de postura e não de posts. Nós precisamos ser protagonistas de causas e não comentaristas de causos. Esse é o verdadeiro papel da ordem. Como é que... Mas não há aí isso tudo, o senhor concorda que acaba tendo um descrédito? A população começa a ver o judiciário com certo descrédito? Concordo. Existe, e não sou eu nem você quem diz, existe uma série de pesquisas que mostram a diminuição do nível de confiança na população, no Supremo Tribunal Federal, em decorrência de uma série de informações que são comunicadas na imprensa e do suposto envolvimento desses ministros em atos que seriam um desvio de conduta e que merecem, repito, ser verdadeiramente verificados, ser verdadeiramente investigados, para que, se for o caso, nós possamos ter efetiva punição daqueles que eventualmente se envolverem. Porque quando você tem uma crise de imagem do Supremo Tribunal Federal por causa de condutas individualizadas, significa que é hora do próprio Supremo Tribunal Federal reavaliar o seu sistema de reflexão a respeito do que está acontecendo. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente fala isso há muito tempo, é uma instituição. Cada ministro deve guardar o cuidado e o zelo que a Loman traz da discrição. Nós precisamos voltar a um momento em que ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala nos autos e não na frente de uma Câmara. Eu vi entrevistei uma professora em Direito Constitucional esses dias para trás, e ela até comentou que esse fenômeno das avaliações dos ministros é algo recente, 2003 para cá. TV Justiça parece que deu esse valor, esse pé, porque até então era isso, como o senhor bem comentava. O ministro do Supremo Tribunal, até meados dos anos 2000, ele se posicionava nos autos, não tinha isso de ficar dando palestra, de ficar concedendo entrevista, longas entrevistas a emissoras de TV. Essa espetacularização do judiciário passou a existir agora, um fenômeno recente. Só para balizar a diferenciação de um ponto aqui que você trouxe.
Acho que as palestras dos ministros, do ponto de vista acadêmico, são muito bem-vindas. Em ambientes acadêmicos e com destinação acadêmica. Muito bem-vindas. A gente não pode buscar, em razão de um suposto e acusatório desvio de finalidade disso, para dizer que os ministros não podem dar palestra. Acho que eles podem e devem, do ponto de vista acadêmico, ministrar as palestras para a gente poder ter reflexão, debate, construir o diálogo constitucional. Isso é muito importante. Mas eu sou, sim, um crítico à intervenção de ministro do Supremo Tribunal Federal na imprensa. Sou sim um crítico de ministro do Supremo Tribunal Federal conceder entrevistas. Sou sim um crítico de um ministro do Supremo Tribunal Federal buscar em redes sociais comentários, explicações, defesas, acusações de casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso eu acho um absurdo. Isso eu acho um absurdo. Agora, de fato, quando a gente... E aí algumas pessoas trazem isso para a TV Justiça, como você disse, mas independente da TV Justiça, nós estamos vivendo uma sociedade de espetáculo. Nós estamos vivendo a sociedade do imediato. Nós estamos vivendo a sociedade de que uma pessoa com um smartphone na mão possibilita a velocidade da comunicação. Se tem um acidente grave no centro de Goiânia, nesse momento, daqui 5, 10 minutos, o Instagram está falando daquele acidente, as pessoas não foram nem socorridas ainda e já tem os vídeos nos sites de notícia porque eles recebem essas informações em tempo real. Não tem mais aquele momento em que a gente vai saber, não vou nem dizer no jornal do dia seguinte, mas daqui 1 hora, daqui 2 horas, a informação em tempo real, e toda informação em tempo real é perigosa. Por isso que o jornalismo profissional, esse que a gente tenta fazer, ele é extremamente de extrema importância nesse contexto que o senhor está falando. Até pela credibilidade. Até pela credibilidade. Porque o jornalismo profissional sério, que tem compromisso com a notícia, ele vai sempre buscar ouvir o outro lado da história antes de trazer a notícia. Acho que esse é o papel do jornalismo profissional. A notícia que chega em primeira mão, descontextualizada, a busca do imediatismo do like, da repercussão, ela traz um perigo muito grande para a desinformação da sociedade. Eleição 2026 chegando, campanha eleitoral vindo aí e tem senador fazendo promessa de impeachment de ministro, outros senadores falam de apresentar propostas, já tem propostas inclusive, nesse sentido de redução de limitar mandatos para os ministros do Supremo. Já que a gente está falando de ministro, de Supremo, o que o senhor acha dessas propostas de impeachment, de limitar mandato? Eu tenho entrevistas de 2023 defendendo limitação de mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, muito antes disso ter tomado verdadeiramente um cenário nacional de debate. Para falar a verdade, depois que ele popularizou tanto, eu parei de falar, até para não parecer que era uma onda. Na onda. Exatamente, mas eu já defendi a ideia de uma limitação de tempo de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal há algum tempo. Tal como o Senado Federal tem a sua limitação temporal, nada impediria e seria, parece-me, muito proveitoso para o amadurecimento constitucional e da interpretação constitucional, limitação temporal dos cargos de ministro do Supremo, dos mandatos de ministro do Supremo. Então isso é algo que eu acho que é bastante positivo. E o impeachment de ministro do Supremo não tem novidade. Não tem novidade. Ele existe. Já o tá que aí, nós precisamos é de senadores que tenham o espaço político necessário para que isso aconteça, se for o caso. Não estou dizendo que é o caso também. Se for o caso. É isso que a gente precisa. Mas antes disso, nós temos outras propostas que são importantes. Por exemplo, a gente reabrir a discussão do foro privilegiado, em que o Supremo Tribunal Federal tem uma redução drástica do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. A gente abrir um pouco esse debate de onde vão tramitar as ações ligadas a determinadas autoridades da República já é um sôfrego para essa avaliação, se um dia, eventualmente, for necessário debater-se um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre Goiás, OAB aqui em nossa terra. Estamos indo para a reta final dessa entrevista e eu queria saber um pouquinho sobre OAB aí. E aqui é um programa, a gente pauta muito eleição, pauta muito política aqui.
E eleição do OAB é sempre muito... É uma eleição muito gostosa de cobrir. Tá longe, tá muito longe ainda, 2027. Mas dizem que o mandatário, ele está sempre pensando no futuro. O senhor pensa em reeleição? Pensa em sucessão? O que o senhor... à frente do OAB, o senhor já começa a pensar sobre essas questões? Não, na verdade, verdadeiramente não. A gente cria até uma barreira de não ficar pensando nisso, porque a gente precisa pensar na gestão e nas entregas da advocacia. Isso eu falo verdadeiramente. E as pessoas tentam o tempo inteiro puxar a pauta eleição, puxar o tema eleição. E eu falo para elas, olha, eleição a gente tem que tratar disso a partir do segundo semestre do último ano de gestão, porque senão você não faz gestão. Porque senão tudo que você for fazer, se você estiver pensando em uma eleição, você entra num espiral negativo na sociedade, de estar pensando em que dá voto, e não necessariamente estar pensando se aquilo é bom para a advocacia. Por vezes a gente precisa tomar algumas medidas que talvez não sejam populistas, populares e não populistas. E acaba tomando medidas que são populistas em razão de pensar nas eleições. Por isso que a gente tem que impedir que isso aconteça. Sempre que alguém me pergunta sobre eleições na ordem, eu digo com muita tranquilidade, no momento certo nós vamos debater isso. Acho que tudo é possível. A OAB, ela não tem restrição de número de reeleições. Se eventualmente a advocacia entender que eu deva ficar mais um mandato, e essa for verdadeiramente a vontade de todos que ali estão, ou da grande maioria que ali estão, isso é uma possibilidade. Há uma possibilidade de eu passar a representar a ordem no Conselho Federal, assim como eu digo que há a possibilidade da advocacia falar que já deu meu tempo também, e entender que existe espaço para outro debate, para outro projeto. Então a gente, em primeiro lugar, tem que respeitar muito a advocacia, trabalhar muito pela advocacia para depois pensar em eleição. Mas se a advocacia repetir o que aconteceu na última eleição, foi 80%, mais de 80% dos votos, né? Mais de 80% da confiança. Há uma tendência, então, de continuidade? Acho que é uma tendência de a gente pegar um projeto que está dando certo e pensar em como a gente trazer boas novidades para a advocacia dentro desse projeto que está dando certo. Eu costumo dizer que uma continuidade sem continuismo. Uma continuidade de um projeto que dá certo, sempre trazendo coisas novas e criativas para a advocacia. E para isso acontecer, eu posso tanto estar, por exemplo, à frente da ordem como presidente, como eu posso estar dentro desse projeto, com esse grupo, como conselheiro federal ou qualquer outro cargo no sistema OAB. Há aí uma mudança agora no atual contexto. A gente está vivendo aí, quando essa entrevista for ao ar, o vice-governador Daniel Vilela já vai estar na condição de governador. Como que é a relação hoje da OAB com o governo do estado? A ordem tem um relacionamento... Eu costumo dizer, em primeiro lugar, que a ordem ela é governo. Ela não é partidária. Ela é suprapartidária e ela precisa ser governo. Ser governo em que sentido? Nós temos que estar suficientemente próximos para conseguir dialogar e suficientemente distantes para combater o que for necessário. O próprio atual governador, o próprio governador Ronaldo Caiado, sempre que tem uma agenda em que a gente está presente, ele vai cumprimentar a ordem, o próprio governador falou, vez em quando, vez ou outra eu brigo com a AB, a gente tem nossas diferenças, Vocês etc. falaram um embate sobre a diminuição dos RPVs, né? São vários. As pessoas ficam lembrando de coisas pontuais, mas a gente tem vários embates. E o próprio governador, como eu disse, nas falas ele fala, a OAB a gente não concorda em tudo, tem nossos embates, mas respeito muito o trabalho da ordem, agradeço muito o trabalho da ordem. Eu acho que é isso, é essa boa relação que a gente tem que ter. Nós temos que ter autonomia de enfrentamento sem fazer com que aquilo vire inimizade. Nós tivemos ao longo do tempo que eu fiquei à frente da ordem, 4 anos e alguns meses à frente da ordem, enquanto o governador Ronaldo Caiado é o governador, eu posso avaliar como uma excelente relação com o governo do estado de Goiás. Excelente relação. E o que espera do Daniel Vilela? A gente conquistou coisas que nunca foram antes conquistadas em razão dessa excelente relação. E espera-se trazer continuidade dessa relação e eu diria, talvez até
melhorar a relação. Por quê? O governador Ronaldo Caiado, ele é médico de formação. Como você disse, quando entrar o ar, será governador Daniel Vilela, ele é formado em Direito. Ele é bacharel em Direito, uma pessoa que já tem uma visão de maior compreensão dessas pautas. Então isso nos anima muito. Vamos para um bate-bola, jogo rápido. Essa entrevista se esgotou aqui, o nosso tempo. Nem começamos. Pois é, caramba. A gente tem que falar com a direção para aumentar o tempo desse programa. Vamos lá, reta final. Vou lançar uma pergunta, uma frase e uma resposta, só uma expressão no máximo, tá ok? Presidente, 8 de janeiro de 2023. O que foi? Histórico. Democracia brasileira hoje. Precisa ser defendida sempre. Polarização política. Um prejuízo para a sociedade. Liberdade de expressão. Fundamental. Limite institucional. Necessário. Fake news. Combater. Inteligência artificial nas eleições. Uma ferramenta útil em todos os momentos, mas que deve ser tratada e acompanhada com muito cuidado. A OAB. Em ordem. Quero uma outra definição para a OAB. A OAB. O papel da OAB. A OAB ela é voz constitucional do cidadão, da sociedade, em todos os momentos. O judiciário brasileiro. Não dá pra gente falar do judiciário brasileiro porque é injusto a gente misturar todas as esferas do judiciário brasileiro. Mas, trazendo a resposta definitiva, o judiciário brasileiro, em processo de reconstrução da sua imagem com a sociedade sob a ótica do Supremo Tribunal Federal. Relação do direito e da política. Necessária. Estado democrático de direito. Fundamental. Eleições 2026. O eleitor vai decidir. Obrigado pela participação, viu, presidente? Obrigado, Domingos. Obrigado a todos. Até uma próxima. Esse foi mais um Domingos Conversa, sempre às segundas-feiras, às 21h30, aqui na TV Capital. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço mais uma vez a participação do presidente. Até a próxima segunda-feira, aqui na TV Capital e em todas as plataformas de podcast. Até. Obrigado a você, ouvinte, pela escuta e audiência. Se gostou desse episódio, siga o podcast no seu tocador preferido e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Assim, você ajuda o projeto a crescer e a chegar até mais gente. A apresentação e roteiro são meus, Domingos Kettleby. A edição, mixagem, design e gráfico são de Lucas Coqueiro. O styling é assinado por Tainara Maia. A trilha sonora original é de Steven Nullen. A transcrição deste episódio você pode ler no meu site domingosketelby.com.br. Obrigado e até a próxima.